dia a todos. Queremos dar início ao nosso trabalho, que se constitui como um debate, como uma mesa temática. E para iniciar esse trabalho, gostaríamos de apresentar a professora Maria José Pires Barros Cardoso, professora doutora do Departamento de Educação 2, o professor Carlos André Souza Dublan, que é também professor mestre do Departamento de Educação 2 da Universidade Federal do Maranhão. Bom, para esse nosso trabalho, nós queremos apresentar para vocês o objetivo desse nosso trabalho, que é, então, redimensionar as ações do processo seletivo democrático para a função de gestor escolar, ampliar e fortalecer o debate a respeito do processo de gestão democrática, tematizar o processo político-pedagógico que norteia as ações da eleição de gestor escolar e firmar uma parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e a Secretaria de Estado de Educação. Bom, para começar esse nosso debate, nós queremos apresentar, como primeiro momento desse debate, a temática Perspectiva Histórica do Processo Seletivo Democrático de Gestão Escolar no Estado do Maranhão, com a professora doutora Maria José. Bom, esse processo de gestão democrática da educação, embora a gente tenha discutido e debatido principalmente nos últimos anos, mas ele é um processo histórico. Ele se constituiu desde os movimentos dos pioneiros da educação em 1930, depois do processo de elaboração da nossa primeira LDB, a 4.024, em 61, nós tivemos o período da ditadura militar, e depois desse período, no processo de abertura política, que a gente chama de redemocratização, que teve início nos anos 80, do século passado, os movimentos sociais, os movimentos populares e, sobretudo, os movimentos dos educadores se preocuparam com a questão da democratização da educação, reivindicando, sobretudo, a participação, a descentralização, a municipalização e o controle social. Então, nesse processo, o que se coloca como um dos instrumentos que começaram a possibilitar essa democratização da gestão, não só das escolas, mas do sistema. É a participação e o controle social da sociedade civil na definição de que política educacional o Estado, enquanto ente federal, estadual e municipal, possa organizar no sentido de que eles possam participar e definir esse processo. Nós temos como expressão desse momento os conselhos escolares, que em alguns estados são denominados colegiados escolares, que eles começaram a se organizar, sobretudo, na década de 80. Por exemplo, no estado de São Paulo, em 1978 foi criada a primeira lei que culminou com a criação dos colegiados escolares. E, posteriormente, em Minas Gerais, nas escolas estaduais, entre 1983 e 1987. No estado do Maranhão, os estudos demonstram que, a partir de 1995, o governo criou o colegiado escolar. Por que eu estou colocando o colegiado escolar? Porque foi um dos primeiros instrumentos utilizados no sentido de consolidar essa criação de um processo mais democrático no âmbito das escolas. Entretanto, esse processo que culminou com a eleição de gestores em alguns estados ainda na década de 80 e depois na década de 90, ele foi fortalecido com os congressos nacionais de educação, que aconteceram em Minas Gerais e em Belo Horizonte, em 1996 e 1997. Nesses congressos, um dos grandes pontos que foram debatidos no que se refere à democratização da educação foi a participação, a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas. E um dos aspectos que foi colocado por muitos educadores, os movimentos populares, parlamentares progressistas, foi a instituição da eleição direta para os gestores escolares. Só que dos CONEDs,
surgiu o que nós conhecemos como o Plano Nacional de Educação da Sociedade Civil. Contudo, no processo de aprovação desse plano, que foi em 2001, tudo que se referia à eleição de gestores ou à participação democrática foi vetado. Ou seja, nós tivemos o plano da sociedade civil e tivemos um plano paralelo do governo que vetou questões mais específicas nas estratégias que se referiu à eleição de gestores, até porque no âmbito do Congresso Nacional e dos parlamentares que eram contra essa proposta, existia e ainda existe um debate dizendo que é anticonstitucional, considerando que os demais cargos para a esfera pública devem ser feitos através de concurso público. Então, esse é um argumento que alguns parlamentares utilizaram no sentido de não colocar no Plano Nacional de Educação de 2001, assim como na LDB de 96, o processo de eleição de gestores. Só que os movimentos populares, eles começaram e eles fortaleceram essa luta no sentido de quê? Que a eleição de gestores fosse utilizada como um dos instrumentos da gestão democrática e da democratização da educação. Então, nesse processo, o que a gente vai ter? Depois nós tivemos toda a mobilização em favor das conferências nacionais de educação, que aconteceram a partir de 2008. Em 2010, nós tivemos as conferências municipais, intermunicipais, as conferências estaduais e a Conferência Nacional. E em todos esses eventos, a questão da eleição direta de gestores foi colocada como um dos instrumentos que deveria fortalecer a gestão democrática no âmbito da escola. E assim a gente teve, por exemplo, na CONAI de 2010, que alguns autores destacam com limitações, articulou a gestão democrática com a qualidade e avaliação, e a CONAI de 2014, que colocou articulou, ou seja, a gestão democrática com o controle social. Então, o que a gente poderia dizer no sentido de sintetizar essa perspectiva histórica? Dizer que o processo seletivo democrático de gestão escolar no estado do Maranhão e no Brasil, de um modo geral, ele parte dessa luta dos movimentos populares e também do movimento sindical ligado aos professores no sentido de garantir a instituição da eleição direta dos gestores escolares como um dos instrumentos de gestão democrática da educação, considerando que ele não é o único, ele é apenas um dos aspectos. Nós temos outros, como o projeto político-pedagógico, os grêmios estudantis, a participação nos colegiados escolares, dentre outros elementos. E o que nós podemos perceber também é que essa luta, ela se tornou uma constante, principalmente no contexto da década de 80. Os movimentos sociais, eles não pararam de reivindicar o processo de gestão democrática para a escola pública, já que é essa escola que atende a maioria dos estudantes que estão matriculados no Sistema Nacional de Educação. E esse processo ele foi se constituindo, ora com algumas concessões por parte do Estado, e essas concessões elas foram acontecendo diretamente ligado à reivindicação e à luta constante dos movimentos sociais organizados, principalmente a partir do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, já que é esse fórum que vai participar do processo de pré-elaboração do capítulo da Constituição, que é referente à educação, assim também como do processo de elaboração da legislação educacional da LDB 9.394 de 1996. Então, a partir dessa constituição do fórum, da perspectiva dos movimentos sociais, nós vamos ter, de fato, a possibilidade de atender a perspectiva da consolidação da gestão democrática e, como um dos mecanismos da gestão democrática, a eleição de gestores escolares no âmbito da educação nacional. E, lógico que dentro desse processo, o Estado do Maranhão, ele vai se articular, os movimentos sociais, os próprios sindicatos, eles vão se articular para que, efetivamente, essa eleição de gestores escolares pudesse se consolidar também dentro do Estado. Então, nós temos a década de 80, a década de 90, o Maranhão, ele aponta dentro desse processo
na década de 90, com um dos mecanismos da gestão democrática, que é exatamente a institucionalização dos conselhos escolares de participação coletiva, da representação de todos os segmentos dentro da escola, e a partir dessa luta, o próprio sindicato, que é o Simproecema, junto ao Estatuto do Magistério, reivindicou a inclusão da eleição dos gestores escolares nas escolas públicas da rede estadual em todo o estado do Maranhão. Bom, dando continuidade ao trabalho, à discussão, vamos falar então sobre os objetivos do processo seletivo para a função de gestor escolar, função de gestão escolar. O que a gente poderia destacar? Os objetivos são amplos e são muitos. Eu acho que o principal objetivo é exatamente ampliar a gestão democrática no âmbito das escolas, mediante as formas de participação ativa e coletiva, que devem ocorrer não só no âmbito das escolas, mas dos sistemas. A outra questão é consolidar a cultura democrática. Eu sempre digo que nós somos um país muito recente na perspectiva da participação, ou seja, nós não temos o costume da participação. Considerando a nossa própria história, a ditadura militar, considerando o marco de 40 anos que a gente teve em nosso estado, um estado onde essa cultura democrática ela foi tolhida muitas das vezes. Então, assim, esse processo de seleção dos gestores, ele vai colocar no âmbito da escola a mudança da cultura da escola, no sentido de que, olha, a partir de agora, nós vamos ter um novo processo de identificação comunitária, que é o quê? A participação dos membros da comunidade escolar na eleição naquele que vai direcionar a escola. A outra questão também que a gente pode destacar é o rompimento com as práticas centralizadoras e autoritárias ainda presentes na nossa sociedade. Então, isso não significa que esse processo de eleição ele vai, de fato, acabar com isso, mas ele pode melhorar essas condições dessa cultura que a gente tem, né, centralizadora, de que o poder está na mão de uma pessoa, né, que não coloca a participação como algo legítimo da comunidade escolar. E nesse processo a gente pode destacar também o rompimento com essa lógica da participação restrita. Porque às vezes a gente pergunta, o que é participar? Será que apenas o fato de eu eleger o diretor da escola, eu já cumpri com minha função de participação? A gente tem que ampliar essa participação, para que a gente possa controlar os processos educativos, compartilhar as decisões que são tomadas no âmbito da escola e também compartilhar o poder, porque muitas vezes a gente acha, não, a minha participação vai ser restrita no momento da eleição. Mas o posterior a isso, como é que eu vou acompanhar esse processo de gestão dessa pessoa que eu elegi democraticamente para dirigir a escola? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar essa eleição dos gestores escolares. A outra questão que a gente pode considerar é que, a partir de um processo eletivo, mediante a escolha pela comunidade escolar, ela pode melhorar os outros canais de participação que existem no âmbito da escola. Eu e o professor Carlos, nós temos estudado os conselhos escolares na nossa rede pública estadual e municipal. O que a gente observa? Claro que a lógica da indicação política do gestor, ela não interfere nisso, mas ela acaba influenciando, porque se você tem uma pessoa que dirige a escola, e essa pessoa tem essa cultura, não, eu fui indicada por alguém, então eu estou aqui, eu não estou sendo generalizando, mas eu estou aqui porque eu represento a indicação política do partido A ou do partido B. Então, consequentemente, na maioria das vezes que a gente faz pesquisa nas escolas, que a gente adentra no âmbito da escola, e nós também viemos de escola pública, a gente observa que essa superação dos processos de controle do poder, elas freiam as outras possibilidades de participação. Então, muitos diretores não deixam que as escolas organizem, que os alunos organizem os grêmios estudantis. Os conselhos escolares, eles funcionam mais de forma normativa, ou para aprovação das contas dos recursos financeiros que as escolas recebem do FNDE,
e não naquela perspectiva de, como diz a LDB, né, de participação coletiva, de definir o projeto político-pedagógico da escola. Então, assim, eu considero que esse objetivo, com esse processo de eleição dos gestores, ele vai ser alcançado no sentido da melhoria desses processos de gestão e, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade da educação. E também o incentivo, né, aos outros mecanismos e instrumentos de participação popular. Porque a escola, ela forma não só na perspectiva do conhecimento, mas ela também forma na dimensão da participação, que a gente discute muito. Vamos contribuir para que os alunos sejam cidadãos críticos, transformadores e que transformem a realidade. Mas se a escola, ao dizer isso no âmbito do discurso, ela não possibilita que esses alunos possam ter esse exercício da prática cidadã e coletiva, então isso ela vai ter um discurso e uma prática outra. E eu reafirmo novamente, a eleição por si só, ela não vai romper com essa lógica da participação restrita. Por quê? Porque ela vai precisar da participação de todos que contribuíram com esse processo, no sentido de ampliar os processos de decisões e sobretudo, do poder. A gente diz assim, democratizar, não basta democratizar a gestão. É preciso democratizar também os instrumentos de poder que a escola tem e os mecanismos que cada escola tem no sentido de garantir a ampliação dessa participação. E tudo isso vai culminar, certamente, né, com a melhoria da qualidade do ensino, porque acho que esse é o anseio, né, não só dos educadores, mas também dos alunos, da comunidade em geral, dos próprios profissionais da SEDUC, que é o quê? É fazer com que os nossos indicadores educacionais, eles melhorem, porque é triste a gente observar que o estado do Maranhão figura dentre os estados brasileiros com aqueles que têm os piores indicadores educacionais e sociais também. Porque a educação por si só, ela não vai resolver grande parte das questões, mas ela não pode ser desconsiderada nesse processo de melhoria dos nossos indicadores educacionais e também dos indicadores sociais. Então, é nessa perspectiva que eu considero que os objetivos devem ser direcionados para esse sentido. E ampliando um pouco esse debate, quando nós pensamos na perspectiva dos objetivos desse processo de eleição de gestores escolares, nós sabemos que o principal objetivo, na verdade, é democratizar a gestão. E democratizar a gestão não é uma tarefa fácil diante de uma cultura que, historicamente, foi instituída dentro de um modelo burocrático, como a professora Maria José acabou de comentar. Então, nós tivemos, historicamente no país, historicamente no Maranhão, um processo de indicação de gestor escolar em que a articulação política era que definia quem ia ser gestor escolar, e nós temos aí instituído no Estado gestores que estão há 20 anos, há mais de 20 anos no cargo de gestor escolar, e ele se sentiu, de certa forma, com uma segurança por ser gestor indicado politicamente. Então, romper com essa cultura institucionalizada que respalda um outro processo, que é a burocratização do próprio sistema educacional, não é uma tarefa muito fácil. Então, as pessoas que estão hoje na gestão, que estão concorrendo ao cargo de gestor via eleição, eles vão ter que se desprender desse processo que foi culturalmente instituído no nosso estado e em outros estados da federação, construir uma nova dinâmica de construção de um projeto de escola, no qual os interesses sejam da comunidade na qual a escola está inserida. E aí, quando nós colocamos a comunidade na qual a escola está inserida, nós colocamos também que os interesses dos alunos, os interesses dos professores, os interesses dos pais dos alunos, os interesses dos funcionários da escola, nesse processo de discussão, nesse processo de construção de uma nova perspectiva para a escola, em que todos os sujeitos eles possam discutir coletivamente aquilo que a escola deve fazer, ou como a escola deve fazer, as metas que a escola tem que alcançar, a partir de um documento que sintetiza toda essa discussão anterior, que é o projeto político-pedagógico da escola. Então, o objetivo que vai nortear
essa perspectiva de consolidação da eleição de gestores escolares é exatamente a institucionalização de uma verdadeira gestão democrática no espaço coletivo da instituição, até porque, por aquilo que está institucionalizado, os gestores eles serão cobrados pela materialização dos outros instrumentos de democratização da gestão, que é a efetivação do colegiado escolar, a construção de um projeto político-pedagógico que seja feito coletivamente, com a participação de todos os sujeitos que estão inseridos na escola. E tem uma outra situação que a dimensão histórica também apresenta. Nós temos a ideia de que a comunidade escolar são os pais, os alunos e os professores e os outros funcionários da escola, aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que cuidam da vigilância da escola, eles são excluídos desse processo. Então, quando nós pensamos numa mudança da cultura que está institucionalizada, que é a cultura burocrática, esses outros sujeitos também que eram excluídos ou são excluídos do processo, eles devem participar da efetivação da gestão democrática no espaço da instituição escolar. Imagine nós o pleno funcionamento do conselho escolar dentro das instituições públicas, em que o gestor ele deixa de ser aquele único administrador da escola e tudo aquilo que ele vai fazer vai passar antes por uma deliberação do conselho escolar, que tem a representação de todos os segmentos da escola. E o gestor da escola, ele passa a ser aquele que vai materializar as coisas que são decididas pelo conselho escolar, então pela comunidade da escola. Então nós vamos efetivar dentro desse processo uma cultura que ela vai ser diferente de uma cultura que está historicamente institucionalizada, em que as discussões, em que as deliberações, em que as decisões, elas eram acordadas apenas com pequenos sujeitos da escola, em sua maioria com os gestores, com o coordenador pedagógico e com a participação de alguns professores dentro desse processo. Então, quando você institucionaliza uma prática diferenciada de gestão democrática, a própria cultura organizacional, o jeito de funcionamento da escola também vai ser diferente. Isso reflete nos indicadores da escola, na melhoria do IDEB da escola, já que isso passa a ser discutido também coletivamente dentro desse processo de institucionalização de uma nova cultura democrática. Bom, o terceiro ponto desse debate, ele trata sobre a articulação com os marcos legais, a LDB, o decreto 30.619 do dia 2 de janeiro de 2015, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e os planos municipais de educação. Bom, falar de marco legal, a gente também precisa novamente recorrer à história. Então, como o professor Carlos falou no primeiro tópico, todo esse processo que culminou com esses normativos, esses instrumentos normativos legais, eles têm a ver com os movimentos dos educadores, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, como ele já ressaltou, a ANPED, né, as centrais sindicais ligadas aos trabalhadores em educação. Então, assim, essa articulação ela tem a ver com esse movimento, essa correlação de forças que acontece e aconteceram na aprovação desses marcos legais. Então, eu destaco primeiro a Constituição Federal aprovada em 1988. Nós sabemos que para a aprovação dessa Constituição teve todo um movimento constituinte, inclusive no campo da educação. Uma das conferências que foi realizada em Goiânia, de lá surgiu o que foi denominado Carta de Goiânia. Nessa carta, como o professor Carlos já destacou, vários elementos foram colocados no que se refere aos instrumentos que a Constituição Federal deveria colocar no sentido de garantir a educação como direito social. E no artigo 216 da Constituição, estabelece que o ensino público será ministrado com base no princípio da gestão democrática.
Então, o que a gente considera? Que, a partir dessa Constituição, o princípio da gestão democrática, ele foi colocado como um dos princípios que deve ser base para a gestão democrática da educação pública. E, nesse sentido, da mesma forma que aconteceu na aprovação da Constituição, a aprovação da LDB 9.394 de 1996 também teve esse processo de correlação de forças no âmbito do processo de tramitação. E nós sabemos que, na verdade, tiveram 2 projetos de LDB, um que foi oriundo desse próprio movimento que saiu da Constituinte, e o outro que depois, né, foi apresentado pelo então senador Darcy Ribeiro. Então, nesse sentido, o que a gente vai observar no que se refere à gestão democrática? A LDB ela tem 2 artigos que tratam disso, o artigo 14 e o artigo 15. Então, no artigo 14, a LDB destaca que cada sistema de ensino vai definir as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, ou seja, de acordo com suas necessidades e conforme alguns princípios. Então, dentre esses princípios, o da participação é o mais enfático. Destaca a participação dos profissionais na elaboração do projeto político-pedagógico de cada escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, o que a gente destaca? Que a LDB, ela, assim, restringiu um pouco a gestão democrática ao colocar esses 2 aspectos. E quando se coloca que cada sistema de ensino vai definir as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, então ficou, digamos, a cargo de cada estado, do município, definir que instrumentos e que normas da gestão democrática iriam fundamentar o ensino público na educação básica. Então, em alguns estados, e a gente não pode também destacar que no processo de aprovação do Plano Nacional de Educação de 2001, também no âmbito dos estados e dos municípios, aconteceram vários movimentos no sentido da elaboração desse plano nacional e também dos planos estaduais. E em alguns estados em que a correlação de força e a participação dos sindicatos, dos movimentos dos trabalhadores na educação for mais enfática, alguns estados conseguiram aprovar nos seus planos estaduais já o processo de eleição dos gestores. O artigo 15 da LDB também destaca que, nesse âmbito da gestão democrática, cada sistema de ensino terá que assegurar às unidades escolares públicas os processos de gestão de autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Então, quando se coloca que cada sistema de ensino vai garantir esses graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, nesse processo de autonomia não se coaduna com o que o professor Carlos destacou, que é uma indicação política dos gestores. Como é que esse gestor, não de uma unidade escolar, ele vai ter autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, se ele não tem a autonomia no sentido de garantir os processos pedagógicos no âmbito das suas escolas, porque ele é preso, digamos, como o professor Carlos destacou, a uma dimensão político-partidária, que é o que a gente poderia destacar mais expressivo. Então, quando se coloca que a LDB, ela não colocou as regras definidas, até por garantia, né, da autonomia de cada ente federativo. Nos estados e municípios em que a correlação de forças no âmbito dos movimentos populares e a própria visão mais progressista dos governantes, alguns estados conseguiram, como eu falei anteriormente, a partir da década de 80 e 90, já definir a eleição como um dos princípios da gestão democrática, e outros não. E isso também foi destacado porque, embora os 2 CONEDs que aconteceram em 97 e em 96, em Belo Horizonte, tenham destacado a gestão democrática também do ensino público, o próprio PNE não garantiu
uma estratégia específica determinando, ou dispondo que a eleição de gestores seria um instrumento que iria garantir essa democratização da gestão do ensino público. Na verdade, o PNE de 2001, ele apenas repetiu o capítulo da LDB, colocando que essa gestão democrática se daria pela participação dos profissionais da educação na elaboração dos projetos políticos pedagógicos e na participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. E destacou ainda o fortalecimento da autonomia da escola com a garantia da participação da sociedade na gestão da escola e da educação no Brasil. Então, quando a gente destaca a participação da sociedade na gestão da escola e da educação, e a gente até questiona, que sociedade é essa? Que é a sociedade civil, é o movimento organizado? Porque o Plano Nacional de 2001, nós sabemos que ele foi aprovado num contexto de reformas, sobretudo de reforma do Estado, onde o Estado estava mais preocupado em garantir o superávit primário do que e as reformas articuladas como o projeto neoliberal, que a gente chama de Estado mínimo, de Estado que repassa para a sociedade grande parte de suas funções. Então, esse PNE, ele não colocou de forma explícita como se daria essa participação da sociedade na gestão da escola e da educação. Então, nesse sentido, a gente considera que todo esse marco legal, sobretudo da década de 90, e a LDB apresentam essa lacuna, assim como o Plano Nacional de Educação de 2001, porque eles não colocaram, ou seja, de forma enfática, que a eleição de gestores deveria ser um dos aspectos que iriam contribuir para essa democratização do ensino público. E no estado do Maranhão, nós temos alguns estudos que demonstram que se a gente teve um plano nacional, um plano estadual de educação, conforme previu o Plano Nacional de 2001, ele sequer tocou nessa questão, porque foi um plano de gabinete, um plano que não houve a participação coletiva na definição dos aspectos que foram determinados no Plano Nacional de 2000, então a gente, assim, é como se fosse uma política sem plano. Então, se a gente não teve um plano que referendasse essa eleição de gestores, então nós passamos a década de 90 todinho e as 10 primeiras décadas do século atual sem ter essa questão da eleição de gestores como um dos instrumentos dessa democratização. Então, quando é que isso começa a mudar, do ponto de vista da legislação? Todo esse processo, como eu já destaquei, que culminou com a elaboração do Plano Nacional de Educação, que foram as conferências nacionais realizadas em 2010 e depois a Conferência Nacional realizada em 2014. E a gente não pode também deixar de citar a Lei 9.860, de 1º de julho de 2013, que aprovou o Estatuto do Magistério e Planos e Cargos e Remuneração no âmbito do Estado do Maranhão. Então, assim, ao meu ver, essa lei ela foi fundamental para o processo, né, de aprovação do decreto 30.619, que culminou agora com, de fato, né, a concretização da eleição de gestores. Então, a gente pode considerar essa lei que aprovou o Estatuto do Magistério, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado sobre a Lei 13.005 em junho de 2014, cuja meta 19 destaca que, no prazo de 2 anos, tem que ser efetivada a gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e a consulta pública da comunidade escolar. Então, para nós que defendemos uma democratização da educação, quando o Plano Nacional de Educação já coloca, inclusive, prazos, né, para a efetivação dessa gestão democrática da educação, mediante o critério de escolha pública à comunidade escolar para a gestão das escolas, então, para a gente é um avanço muito grande. Porque a partir daí, não. O Plano Nacional agora tem uma meta que prevê a eleição de gestores, e anteriormente não tinha. Então, nesse sentido, da mesma forma que a gente teve o Plano Estadual de Educação, que ao contrário do plano que foi elaborado no PNE de 2011,
de 2001 não passou pela consulta pública. Esse a gente teve um amplo processo de discussão e debate nas conferências municipais, nas conferências intermunicipais, na Conferência Estadual de Educação, onde, em todas elas, o processo de eleição de gestores foi colocado como uma necessidade para a melhoria dos processos de gestão da educação no Estado. Então, o que a gente pode sintetizar? Que, assim, o marco normativo que, de fato, culminou com essa eleição dos gestores foi o movimento que aconteceu nas CONAIs, de 2010 e 2014, a aprovação do Estatuto do Magistério, a própria aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014 e do Plano Estadual, porque o Plano Estadual, ele também destaca, né, que no prazo de 2 anos da aprovação dele, teria que ter, né, a gestão, assim, para efetivar essa gestão democrática da educação, por meio da participação direta da comunidade escolar na eleição de gestores, e coloca isso associada aos critérios técnicos. Então, assim, quando a gente destaca isso, a gente reafirma a importância desses instrumentos normativos para garantir isso. E a gente destaca também, em relação ao plano estadual, a meta 20.11, que coloca a necessidade de estimular, né, nas redes municipais também, a eleição dos gestores escolares. E nesse processo de aprovação agora dos planos municipais de educação, eu não tenho elementos para dizer se em todos eles foi colocado a eleição de gestores como um dos instrumentos para a melhoria dessa gestão democrática. Mas a gente considera, né, e espera que na maioria dos planos municipais de educação aprovados agora, nesse ano, que eles de fato também tenham colocado, né, a eleição de gestores como um dos instrumentos para a melhoria desse processo de democratização de gestão. E a gente também não pode, né, deixar de considerar o decreto 30.619 de 2015, né, aprovado no dia 2 de janeiro, que destaca, né, o processo seletivo democrático para a função de gestão escolar nas unidades da rede pública estadual. Então, esses elementos, eles são importantes sim, mas como diz o Pedro Demo, participação e autonomia, eles não podem ser decretadas. Como o professor Carlos falou, a gente tem esses instrumentos normativos, eles irão contribuir para essa melhoria desse processo de descentralização, de desburocratização e de participação coletiva, mas a lei por si só não basta. É preciso que a lei, na prática, de fato, ela seja digamos, não é nem aplicada, né? Ela seja considerada e que, de fato, a gente consiga, a partir desses instrumentos normativos, fazer com que essas unidades escolares, elas possam ter sua autonomia pedagógica, administrativa e, sobretudo, de gestão, no sentido de considerar a eleição como um dos instrumentos que pode garantir isso. Como o Carlos já destacou, claro que a gente tem muitos desafios. Instituir uma nova cultura democrática de participação não é uma coisa que se faz por um decreto ou se faz no prazo de 2 anos. Eu até brinco assim, né? Que no nosso Plano Nacional de Educação parece que tudo vai ser resolvido em 2 anos, porque grande parte das metas que estão lá estabelece 2 anos para efetivação de algo. Então, a gente sabe que na educação, 2 anos é um tempo muito pouco. Ele pode considerar 2 anos para você aprovar as leis específicas que vai normatizar esse processo. Mas, mesmo assim, a gente não vai considerar que nesses 2 anos, todos os estados, os mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, de fato, poderão considerar esse processo de eleição direta para o cargo de gestor. Então, assim, não basta a lei. É preciso que a gente pense em instrumentos legais e que, de fato, possa materializar esse processo no âmbito de gestão. Às vezes eu digo assim que se a gente fosse só pela Constituição, a gente já poderia ter todos os direitos garantidos, né? Se a gente seguisse só a Constituição. Mas como o nosso país, como diz o Paulo Freire, parece que a lei para sair do papel é muito difícil, então a gente ainda precisa de vários instrumentos para poder reforçar aquilo que a Constituição já garante. Porque se ela diz
que o ensino público será ministrado com base no princípio da gestão democrática, então, consequentemente, todos os processos decorrentes que iriam fazer com que essa gestão democrática acontecesse, não precisariam de planos, nem de decretos, nem de outras leis complementares. Na verdade, quando a gente pensa na questão do marco legal, dentro desse processo, nós temos que destacar um outro elemento desse, que é exatamente a questão que todos os instrumentos que vão legalizar a gestão democrática, mais uma vez, dentro da dimensão histórica, elas não partiram de uma vontade plena do Estado, né? Elas foram consolidadas a partir daquilo que foi proposto nos movimentos sociais, como a professora Maria José lembrou. Antes do próprio processo de elaboração da Constituição, nós tivemos um encontro de educadores que aconteceu em Goiânia, e nesse encontro de educadores, uma das diretrizes que foi colocada na Carta de Goiânia estava o processo de gestão democrática da escola e da institucionalização de instrumentos de práticas de gestão democrática a partir daquilo que as leis viessem a institucionalizar dentro desse processo. E aquilo que estava colocado na Carta de Goiânia, que foi aprovada e assinada no último dia do encontro, serviu de base para que a Constituição de 1988 colocasse esse princípio, que é um princípio extremamente interessante, que é o princípio da gestão democrática da escola no âmbito da lei. E lógico, já que a Constituição brasileira é a lei maior do país e ela não vai esmiuçar como deve ser colocada essa gestão, como ela deve ser efetivada, foi necessário criar outros instrumentos legais. E a partir da Constituição nós temos a LDB 9.394 de 1996, que mais uma vez foi uma lei construída a partir dos próprios movimentos populares. E aí, como a professora Maria José lembrou, nós tivemos duas propostas de lei, uma proposta de lei que foi construída pelos movimentos sociais a partir do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, mas dentro da conjuntura, dentro de um processo de reforma do Estado, nós tivemos uma outra legislação que começou a ser feita, na verdade, muito antes do próprio governo Fernando Henrique Cardoso, e essa lei, que foi a lei que nós conhecemos historicamente como lei do senador Darcy Ribeiro, ela foi a lei que o governo Fernando Henrique Cardoso deu aval para que ela fosse aprovada tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E essa é a lei que nós temos hoje, a lei que consolida, na verdade, ela é um elemento, ela é uma lei que vai misturar, eu vou usar essa palavra aqui, elementos daquilo que foi pensado na lei construída pela sociedade civil e na lei que era interesse do governo, lógico que em sua maioria, aquilo que vai estar na LDB 9.394, era aquilo que de fato o governo queria para a educação no momento, dentro do processo de reforma, mas o princípio da gestão democrática ele aparece dentro da lei 9.394 de 1996. E o que é interessante é que essa lei, ela não diz como vai se dar, ela coloca isso para a responsabilidade dos entes federados, do Estado e dos municípios. Agora imagine nós as dificuldades que os estados e os municípios teriam a partir de então para implementar leis que efetivassem a gestão democrática nas suas escolas, a gestão democrática no próprio sistema de ensino, que essa questão do sistema é algo que ainda precisa ser revista, precisa ser de fato consolidado dentro da educação nacional. E dentro desse contexto, mais uma vez, nós temos o Plano Nacional de Educação, como a professora Maria José lembrou. O de 2001, ele foi mais uma vez construído a partir das lutas dos movimentos sociais, assim como na LDB nós tivemos um projeto de lei do Plano Nacional de 2001, pensado pelos movimentos sociais, nos CONEDs, principalmente no primeiro e segundo CONED, 1996 e 1997, se não me falha a memória. E dentro desse
processo de construção vai ser mais uma vez colocada a necessidade da gestão democrática com muitos instrumentos que pudessem materializar isso, entre eles a própria eleição dos gestores escolares. E na verdade, esse Plano Nacional de Educação de 2001, ele não conseguiu ser efetivado na prática, então muitos elementos dele, eles não se consolidaram. E depois nós vamos ter esse novo Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente, que induz, na verdade, a democratização da gestão e coloca, como a professora Maria José lembrou, um prazo de 2 anos para que o processo de escolha dos gestores pudesse ter a participação da comunidade escolar. E no estado do Maranhão, nós tivemos, até mesmo antes do próprio plano estadual, a luta dos educadores pela Constituição, pela elaboração do Estatuto do Magistério. E é exatamente o artigo 60 do Estatuto do Magistério, que é a Lei 9.860, de 1º de julho de 2013, que traz a necessidade, que coloca mesmo a perspectiva de eleição para gestores escolares. E o decreto que foi assinado no dia 2 de janeiro de 2015, do atual governo, ele traz exatamente esse ponto do processo de escolha do profissional para o exercício da função do gestor e gestor auxiliar em todas as escolas da rede pública estadual, e excetua algumas, exclui algumas desse processo, que são a indígena, quilombola e as diárias de assentamento, colocando essa responsabilidade para aqueles que são os coordenadores, os representantes diretos dessas comunidades nesse processo. Então nós vamos criar uma perspectiva que ela é diferente no envolvimento e da participação da comunidade. Hoje o Estado ele tem 202 planos estaduais, 202 planos municipais de educação já cadastrados no sistema como se tivessem sido concluídos. Então, nós acreditamos que, por força da lei, daquilo que está na Constituição, daquilo que está no novo Plano Nacional de Educação, que o novo Plano Nacional de Educação, ele induz o processo de democratização, induz ao processo de escolha dos gestores escolares, que todos esses planos que já estão aprovados, que já são leis consolidadas nos municípios, com certeza, eles devem ter trazido elementos que direcionam para o processo de eleição de gestores escolares também no município. O que isso vai ser vantajoso para nós no estado do Maranhão? É que a partir de uma ação do Plano Nacional de Educação, de uma ação do governo do estado, que vai instituir o decreto de eleição de gestores, todos os municípios do estado do Maranhão, que são ao todo 217 municípios, eles vão começar a ter consciência da responsabilidade e da necessidade de também instituir práticas de escolha de gestores escolares a partir de processos eletivos. Lógico que aí tem aquilo que o próprio decreto coloca do governo do estado, que deve ser colocado em evidência. Ele traz alguns critérios para a escolha desses gestores. Não é qualquer pessoa que vai exercer a função de gestor escolar. A pessoa tem que ter uma formação, aí entra a questão dos critérios técnicos, tem que ter uma idoneidade, na verdade, e participar do processo de eleição com a participação da comunidade, apresentando um plano de trabalho de gestão. Então, se essa prática ela for institucionalizada em todos os 217 municípios do estado do Maranhão, a partir daquilo que está colocado nos planos municipais, nós vamos ter gestores em todos os municípios que eles vão construir uma proposta de trabalho para desenvolver durante o tempo que eles estiverem na gestão da escola, que é esse plano de ação, esse plano de gestão que o gestor tem que apresentar nesse processo eletivo. E isso, na verdade, a partir da constituição de metas a serem alcançadas pelo gestor escolar e pela equipe
que ele vai coordenar, nós vamos ter com certeza uma prática diferenciada de se fazer a escola, uma prática diferenciada de se construir um projeto de escola, dentro da perspectiva da democratização, dentro da perspectiva que tudo aquilo que vai ser feito a partir da necessidade da comunidade, de acordo com aquilo que ela pensa, como deve ser a escola pública brasileira, a escola pública do Estado do Maranhão e a escola pública dos municípios que constituem o Estado do Maranhão. Bom, o nosso quarto tema a ser tratado nessa mesa temática são os impactos causados pelo processo seletivo de gestores escolares junto à rede de ensino estadual e à sociedade em geral. Bom, eu acho que de certa forma a gente já foi destacando algum desses aspectos. Então, para sintetizar, o que eu poderia destacar? Primeiro reforçar a importância da participação de todos envolvidos no processo de eleição dos gestores. Como o Carlos falou, os profissionais da educação, aí não está se referindo somente ao coordenador, aos professores, mas todos os funcionários que compõem o quadro da escola, a participação dos alunos, dos pais e da comunidade local. Então, quando a gente consegue fazer com que esse movimento coletivo efetive mais um processo participativo, consequentemente a gente vai melhorar as condições de democratização, não só da escola, mas da sociedade, porque, como eu falei no início, a escola é espaço de formação, é espaço de aprendizagem, não só do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, mas também de outros processos participativos. Então, o aluno que ele tem uma cultura de participação na escola, consequentemente, ele vai ser um aluno que vai ter uma consciência mais efetiva e mais crítica no sentido, inclusive, na participação de outros processos eleitorais. A outra questão importante que a gente destaca quando se coloca aqui que impactos causados pelo processo seletivo, e eu destaco aqui não só a eleição dos gestores no âmbito das escolas, porque a gente coloca como impactos, mas ao mesmo tempo a gente coloca como um desafio e um limite dos planos, é que grande parte deles limitou essa gestão democrática como somente a eleição de gestores, mas a gente considera que esse processo de eleição de gestores vai fortalecer os movimentos dos educadores, vai fortalecer o processo de participação no âmbito de outros movimentos, vai fortalecer também a mudança na cultura, não só da cultura escolar, mas da cultura da sociedade, no sentido de fortalecer os processos participativos e, sobretudo, eu acho que assim, o mais importante é a melhoria da qualidade do ensino dos indicadores educacionais. Porque quando o professor Carlos destaca que todo gestor, para concorrer ao processo seletivo, terá que apresentar um plano de trabalho, consequentemente, esse plano de trabalho ele deve ter como meta principal a melhoria dos indicadores de qualidade. E quando eu me retrato aqui na melhoria dos indicadores de qualidade, eu não estou me referindo somente ao SAEB, ou ao IDEB, ou à Prova Brasil, ou à Provinha Brasil. Eu estou me referindo aqui à qualidade social da educação, que envolve todos os aspectos administrativos, financeiros, pedagógicos, ou seja, a melhoria da qualidade da educação como um todo. Como eu destaco isso, eu também considero que em cada plano de trabalho do gestor deve ter um olhar bem específico e um olhar atento para a questão do projeto político-pedagógico da escola. Porque é o projeto político-pedagógico da escola que vai o quê? Que vai garantir com que a escola, de fato, cumpra a sua finalidade pedagógica, construa a sua identidade e, a partir daí, possa melhorar os processos de acesso à inclusão e à aprendizagem significativa. Eu acredito que será mediante o projeto político-pedagógico que os gestores escolares vão ter todas as condições necessárias para poderem garantir essa melhoria da qualidade do ensino. E quando a gente melhora a qualidade do ensino, consequentemente, toda a sociedade ganha. Porque a gente ganha no processo de formação
profissional dos estudantes que saem da escola pública. A gente garante a melhoria dos indicadores de qualidade do Enem, no caso dos alunos do ensino médio. A gente pode garantir a melhoria dos processos de continuidade dos estudos no ensino superior. Então, quando a gente faz isso, a gente vai o quê? A gente vai construir uma sociedade, e sobretudo uma sociedade maranhense, em que os nossos alunos terão mais habilidades e mais condições de se preparar para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, ter condições de dar continuidade aos seus estudos. Então, é nesse sentido que a gente reforça a importância do projeto político-pedagógico e também reforça como melhoria nesse processo da rede de ensino, de um modo geral, que cada gestor também destaque no seu plano de trabalho um plano de formação continuada no âmbito da escola. Porque não basta você construir um projeto político-pedagógico, mas se você também não constrói uma cultura de formação continuada, porque eu sempre digo, participar é difícil. Nem todo mundo sabe como participar e muitas vezes a gente não sabe do que está participando. Então é preciso fortalecer os processos de formação continuada para que as pessoas que participem, de fato, saibam sobre o que ela está participando, o que ela vai definir para a escola, qual é o melhor projeto, onde ela pode aplicar esse recurso financeiro. Então, é nesse sentido que eu considero que esse processo de eleição dos gestores, ele vai melhorar os indicadores educacionais do nosso Estado e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação no âmbito das escolas da rede públicas estaduais e também municipais. Porque a gente não está pensando aqui só na rede estadual, mas também em cada escola dos 217 municípios que vão ficar, eu diria, contaminados com esse processo de eleição que a gente está iniciando agora nesse momento. Eu também percebo que são muitos os impactos, mas o principal impacto dentro desse processo, que eu gostaria de destacar, é exatamente o impacto na prática de participação da comunidade num contexto da própria escola. Dentro da dimensão histórica, nós tivemos uma exclusão, uma não aceitação, muitas vezes, da comunidade participando das discussões daquilo que era deliberado no espaço da escola, já que tudo era centralizado na pessoa de quem estava na função do gestor, do coordenador pedagógico e de alguns professores, muitas das vezes escolhidos até pelo próprio gestor para participar desse processo. E quando você inicia uma prática de participação a partir daquilo que na democracia se constitui uma das suas mais particulares formas, que é exatamente o processo de escolher alguém que vai conduzir tudo aquilo que vai ser construído no espaço da escola, e nós estamos nos referindo exatamente à figura do gestor escolar ou da gestora escolar, na situação que vai ser apresentada aqui no estado do Maranhão. Então, quando você traz a comunidade escolar para definir quem é que vai conduzir os rumos da escola, quem é que vai conduzir a construção do projeto de escola que é pensado pela sociedade, vai ser institucionalizada uma prática participativa. E essa prática participativa, ela não é fácil. Ela não é fácil por quê? Porque, historicamente, a sociedade ela não se sentiu amparada para participar, não tinha como participar. E ela mesma se excluía do processo participativo. Então, ou aqueles que participavam eram alguns pré-selecionados por as pessoas que estavam nos cargos de direção e tinham interesse para que aquilo que eles estavam construindo fosse referendado por aqueles que eles escolhiam para participar. Então, com o processo de eleição dos gestores escolares, essa prática ela vai começar a se modificar. Então, nós vamos ter aí, nesse primeiro momento, a eleição dos gestores escolares. Aí depois eu penso que nós vamos ter uma outra situação que vai ser melhorada significativamente, que é a revisão ou construção dos projetos políticos pedagógicos das escolas da rede estadual. Porque nós temos, pela própria força de lei, que o projeto político pedagógico deve ser
elaborado com a participação da comunidade. Então, os gestores, eles se preocuparão também com esse processo de elaboração ou de reelaboração do projeto político-pedagógico, de avaliação do projeto político-pedagógico com a participação da comunidade. E nós teremos um outro elemento, que é a efetivação e o pleno funcionamento dos conselhos escolares, já que nesse espaço, professores, alunos, funcionários da escola e o próprio gestor, eles se sentam para definir os rumos da escola, para construir, para discutir tudo aquilo que vai ser feito na escola, e aí passa pela aplicação dos recursos, passa pelas normas disciplinares da escola, pela formação do regimento, pela constituição, revisão do regimento interno do funcionamento da escola. Então, uma prática participativa que os sujeitos, eles vão pensar a escola a partir do sonho de escola que se pretende construir. E lógico, aí colocando aquilo que a professora Maria José explicou agora há pouco. Se você tem um envolvimento pleno da comunidade, com a institucionalização de uma prática participativa diferenciada, isso vai refletir na melhoria dos indicadores da escola. Nós criticamos muito a ênfase nos indicadores, porque os indicadores, eles vão retratar o quê? Uma corrida, a melhor forma de se ter a melhor escola pública dentro do Estado. Então, historicamente, muitas coisas aconteciam dentro desse processo, porque alguns gestores, alguns professores queriam para as suas escolas serem as melhores. Isso eles pensavam de forma individualizada. Quando você traz a comunidade para discutir os indicadores de avaliação que são colocados nacionalmente, aí nós podemos colocar o próprio IDEB dentro desse processo. Quando a escola que tem baixo IDEB, ela apresenta isso para a comunidade, ela discute isso com a comunidade, a tendência é que essa escola ela possa melhorar os indicadores. E não é melhorar os indicadores apenas com reforço das disciplinas que são cobradas pelo IDEB, mas é com a construção de um projeto de escola diferente, em que a aprendizagem das áreas de conhecimento, elas possam ser pensadas coletivamente, a forma como isso vai se constituir, é o projeto de formação da comunidade escolar. Então, nós temos muitas pessoas, às vezes, no espaço da escola, que não sabem o que é o conselho escolar, para que serve o conselho ou colegiado escolar, como é o caso da Secretaria Estadual de Educação, que adota o nome colegiado escolar. As pessoas não sabem para que serve o colegiado escolar, qual a importância que o colegiado escolar tem na gestão da escola, na discussão dos recursos que a escola recebe, na reorganização, na avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Então, eu percebo que o principal elemento, o principal impacto, a começar do processo de eleição de gestores escolares, é exatamente você ter uma prática participativa sendo construída no espaço da escola. E a participação, ela é um exercício. Ela é um exercício que faz parte do ideário democrático. Participar significa, de fato, referendar, dar ênfase à democracia, dar ênfase ao momento em que todos os indivíduos, e principalmente no espaço da escola, eles discutem aquilo que é melhor para a escola. E aí nós temos que pensar que esse processo ele também se constitui de forma interessante. Quem é que está habilitado para ser gestor escolar? De acordo com aquilo que está no decreto, passa até por aquilo que a própria LDB já consolida. É alguém que passou por um concurso público, que é professor, que é coordenador pedagógico, que conhece o dia a dia da escola, que já está na escola há um certo tempo, que tem uma formação específica para o exercício dessa função, então que conhece a comunidade escolar
E essa pessoa, esse gestor ou essa gestora que for escolhido via eleição, nós acreditamos que ele não vai medir esforços para agregar a comunidade no processo de discussão daquilo que seja melhor para a escola. Bom, o nosso quinto ponto a ser discutido nessa mesa temática era sobre a participação de todos os envolvidos no processo seletivo para a função de gestão escolar. O professor Carlos já traz inicialmente uma abordagem e convidamos a professora Maria José, se quiser fazer as considerações finais a respeito dessa temática, a senhora pode fazer. Eu considero que o elemento fundamental que vai fortalecer esse processo de democratização é exatamente a participação dos envolvidos no processo de escolha dos gestores, como eu já destaquei anteriormente. Então, não basta essa eleição, ela tem que ser compartilhada também, quer dizer, o próprio processo de eleição tem que ser compartilhado pelos membros da comunidade escolar. A gente sabe que o decreto não colocou a comunidade local, né, mas a comunidade escolar já facilita muito, porque, como o professor Carlos destacou, muitas vezes o faxineiro, o zelador, o administrativo, o secretário, ele nem sabe como é que a escola funciona. Então, quando ele se sentir parte desse processo, consequentemente, ele vai sentir que ele também tem voz e vez. Olha, eu contribuí para a escolha de um gestor. Eu também contribuí com esse processo. Então, quando a gente participa, é mais fácil a gente se comprometer com aquilo que vai ser desenvolvido. Como o professor Carlos falou, tem muitas pessoas na escola que nem sabem que a escola tem um conselho. Não sabe se a escola tem um conselho de classe. Então, eu considero que essa participação coletiva de todas as pessoas envolvidas nesse processo de escolha vai ser assim, um dos pontos fundamentais para que, de fato, a gente comece a construir uma cultura mais democrática e participativa no âmbito das redes estaduais e também municipais. Então, eu gostaria também de agradecer o convite, né? Dizer que, enquanto professora da universidade, do Departamento de Educação 2 e do mestrado em Educação, nós estamos à disposição para outros momentos. Sempre que a SEDUC necessitar, a gente está, assim, com o nosso compromisso pessoal, institucional, de contribuir com esse processo de gestão democrática da educação, porque eu acho que esse é o papel da universidade, né? É fazer com que a educação do nosso estado cada vez melhore, que seus indicadores também sejam considerados mais positivos. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse momento. Eu considero que é um momento extremamente importante para o estado do Maranhão, extremamente importante para as escolas da rede pública estadual e, consequentemente, para os municípios que nós temos no nosso estado. Institucionalizar uma prática de gestão democrática a partir da eleição dos gestores escolares é algo extremamente importante para nós pensarmos no sonho de escola que seja diferente, em que a comunidade, de fato, veja na escola algo que é seu, a escola enquanto da comunidade. Porque também dentro desse contexto histórico, as pessoas acham que a escola é um favor do Estado ou é um favor do município. Não é. A escola ela é de todos, a escola é construída, ela é consolidada enquanto uma instituição do Estado, para que ela possa, de fato, prestar um serviço de qualidade à comunidade, que aí é a aprendizagem, na verdade, de cada aluno, de cada aluna que está ali matriculado. Então, eu creio que isso é algo extremamente relevante, aquilo que o Estado do Maranhão faz nesse momento, a partir de um decreto. Na verdade, é um decreto que precisa ser consolidado, porque pode vir um outro gestor em outro momento do Estado e dizer, não, eu não quero mais ter eleição de gestores, vai voltar à prática da indicação política. Mas quando tiver, de fato, institucionalizado, enquanto cultura, as próprias pessoas que estão na escola não vão mais aceitar gestores que sejam indicados politicamente. Então, a cada educador, a cada educadora que vai participar desse processo, nós queremos mesmo que cada um possa, de fato, contribuir para a efetivação da gestão democrática. Não apenas só com a eleição dos gestores nesse momento, mas cobrando do gestor, da gestora que foi eleito,
para que ele possa, de fato, elaborar e materializar aquilo que está colocado no seu plano de trabalho, aquilo que ele vai trazer para a comunidade nesse processo de eleição. Então, que a comunidade possa acompanhar, que a comunidade possa cobrar, para que cada meta que foi proposta possa, de fato, ser consolidada. E lógico que aí nós não podemos deixar de falar que a Secretaria de Estado da Educação, que o próprio governo do Estado vai ter que dar as condições para que o gestor possa, de fato, fazer o seu trabalho. É com financiamento, é com um acompanhamento do gestor, prestando assistência técnica e financeira para esse gestor. Porque não adianta apenas colocar a eleição do gestor se o Estado não vai dar as condições para que essa gestão se consolide enquanto uma gestão democrática. Nós também queremos agradecer, em nome da Secretaria de Educação, da professora Áurea, em nome da coordenação da macropolítica, a professora Ana Chopoldri, queremos agradecer a presença e a participação dos professores, do professor Carlos, da professora Maria José, e dizer a todos que este é um dos momentos, se constitui como um dos momentos de debate que está programado no cronograma, no novo cronograma da eleição de gestores. Queremos disseminar essa discussão, ampliar essa discussão sobre o processo de gestão democrática para que esse trabalho realmente ele se consolide, se efetive da melhor forma possível. Obrigada.